nome de Jesus para sempre. Queridos e amados irmãos, é com grande alegria, prazer e satisfação que a partir deste momento nós estaremos meditando na palavra de Deus. E para isto eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, capítulo de número 2 e o versículo de número 11. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2 e o versículo de número 11. Hoje, permitindo Deus, nós encerraremos o nosso estudo acerca da vida e do ministério do homem de Deus, do profeta Elias. Coisa certa é que nós encerraremos este ciclo, mas a Bíblia, meus irmãos, ela é de um conteúdo fenomenal. O estudo da mesma não se esgota. Poderemos sim, em outra oportunidade, trazer mais lições acerca da vida deste homem de Deus que torna-se um exemplo de coragem, de fidelidade e de serviço ao nosso Deus. Quantos encontraram e podem dizer amém? Diz assim as Sagradas Escrituras: e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Queridos e amados irmãos, intitulando a mensagem de hoje, poderíamos lhes conduzir para o tema: o céu é o nosso destino. Ao longo deste mês, nós temos contemplado lições preciosíssimas acerca da vida deste homem de Deus. Nós aprendemos, meus irmãos, com Elias, que a nossa vida e a nossa trajetória, ela é feita, ela é repleta de desafios estes que certamente culminarão ou necessitarão de coragem para os enfrentar. O que não falta na caminhada cristã, o que não falta na nossa jornada de fé, queridos e amados irmãos, são desafios. Todos nós devemos estar preparados para os desafios que a vida nos impõe. E estes desafios certamente serão superados se tão somente confiarmos no nosso Deus, acreditando que Ele tem o poder para intervir e para agir ao nosso favor. E uma das afirmações que nos traz alegria e certeza de vitória é que, agindo nosso Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, meus irmãos, o agir de Deus. Ninguém pode impedir a manifestação da glória de Deus. Então, a trajetória do profeta Elias é uma trajetória repleta de desafios que requisitaram dele a coragem necessária para enfrentar. Não somente isto, meus irmãos, o caminho de Elias durante todo o seu ministério também é marcado por milagres. Desde o início do mês, que nós temos a oportunidade de falar que a vida de Elias proporcionou a restauração, meus irmãos, de alguns detalhes e de algumas circunstâncias.
Esta restauração concretizava-se como a realização de milagres operados por Deus através deste homem. Vale ressaltar ainda que a trajetória do profeta Elias é uma trajetória repleta de vitórias. Os milagres são para o fortalecimento da fé, e as vitórias, meus irmãos, são para a consolidação da nossa esperança. O profeta Elias obteve grandes vitórias. Vitórias sobre, meus irmãos, a desesperança. Vitória sobre a apostasia. Vitória sobre a morte. Porque através dele uma pessoa ressuscitara. Vitória contra os profetas de Baal. E esta vitória consolidava ainda mais no seu peito e no seu coração, no seu entendimento, a esperança que não pode faltar em nossas vidas. Também, meus irmãos, ressaltamos que a trajetória de Elias também pode ser representada pelos temores. Todos nós, como seres humanos, estamos, meus irmãos, sujeitos aos temores. Elias também teve os seus momentos de medo, de temor, e também culminaram com uma forte depressão. Ele temeu pela sua vida, fugiu de Jezabel. Ele, meus irmãos, debaixo de um pé de zimbro, pediu a morte. E não somente isso, ele queria desistir da sua vida, ele queria desistir do seu ministério. Mas Deus, aleluia, interviu de forma especial, enviando anjos para sim produzirem alimento, para que ele pudesse caminhar a sua jornada. Mas chegando ao Horebe, ele se encontra em uma caverna e Deus vai ao encontro dele. A trajetória de Elias também, meus irmãos, ela é representada pela fidelidade a Deus. Embora os seus companheiros, embora a sociedade em que Elias estava inserido estivesse corrompida pela apostasia generalizada, estivesse servindo a outros deuses, não queriam saber do Senhor. Mas Elias, como homem de Deus, como profeta de Deus, se manteve firme nos caminhos do Senhor, aleluia. Ele foi uma voz levantada para a proclamação do reino de Deus, para a proclamação do juízo de Deus, para a proclamação da palavra de Deus aos homens que andavam errante pelo caminho, meus irmãos, e até mesmo adorando a deuses estranhos. Nós finalizamos no estudo passado com Elias estabelecendo, meus irmãos, o pacto e exercendo o seu ministério de forma espetacular, porque agora recebera de Deus a coragem para ungir um rei, para ungir um profeta no seu lugar, para fazer a obra de Deus quando ele pensava que estava parando. Mas diante disso tudo, meus irmãos, observemos que ainda tiveram alguns percalços na vida deste homem de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Acabe, meus irmãos, permanecia no erro. Acabe permanecia ainda desagradando ao Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que Acabe, em um belo dia, olha para a vinha de Nabote. Esta vinha estava localizada próximo da sua herdade. E Acabe diz: eu quero a tua vinha, Nabote. Ela fica vizinho aqui ao meu território e eu quero. Você pode me vender, eu pago o preço que for necessário, mas se você não quiser vender, eu tenho uma vinha melhor para te oferecer.
E Nabote diz: eu não posso vender, porque é herança de meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nabote representa, meus irmãos, aqueles que não abrem mão da sua herança. Nabote representa aqueles que não abrem mão dos seus princípios. Nabote representa aqueles que não abrem mão, aleluia, da sua fé e da sua convicção. Pode o inimigo oferecer o que tiver de oferecer, pode o inimigo oferecer dinheiro, pode oferecer a fama, pode oferecer o prestígio, pode oferecer a honra, pode oferecer a glória, mas Nabote tem compromisso com Deus, aleluia, e com a herança que foi confiada a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Acabe, eu não posso vender a minha vinha, é herança de papai, eu não quero me desfazer. E a Bíblia diz que Acabe, eu disse em pregações anteriores, ele era aquele tipo de homem que não tinha muita coragem. Acabe era meio temeroso, e qualquer probleminha ele corria para a esposa. Aí ele chegou na casa dele, no palácio, não queria mais comer, estava triste, estava deitado, e Jezabel foi lá onde ele e disse: Acabe, por que você está assim? Eu posso imaginar Acabe choramingando para Jezabel e dizendo: oh mulher, eu me interessei tanto pela vinha de Nabote, mas ele não quer me vender. Aí Jezabel era mais positiva: eita, mulher terrível, quem é que governa em Israel, Acabe? Sou eu. Rapaz, mas tu é fraco demais, deixa que eu vou resolver isso aí para ti, fica tranquilo, vou resolver para ti. Aí a Bíblia diz que ela, além de audaciosa, depois a gente fala sobre a vida de Jezabel, mas além da audácia, ela era astuta. Aí ela agilizou um documento de adoração, contratou 2 testemunhas falsas para acusar Nabote, selou o decreto com o sinete do rei, elaborou a estratégia, e diz a Bíblia que foi apregoado o momento de adoração, de jejum, e colocaram Nabote, meus irmãos, para ser o bode expiatório. 2 homens, filhos de Belial, se levantaram contra ele, e a Bíblia Sagrada diz que agora Nabote não poderia se defender diante das falsas testemunhas. Mataram Nabote apedrejado, ainda que a sociedade não via o erro que estava cometendo, mas o nosso Deus estava contemplando tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você não venha perceber a injustiça que estão cometendo com você, mas o nosso Deus vê. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai se levantar em teu favor e vai te dar vitória, porque o nosso Deus é justo, Ele é fiel. Mataram Nabote, avisaram Jezabel. Jezabel corre para avisar Acabe: Acabe, eu tenho uma boa notícia para te dar. E o que foi? O homem está morto, pode possuir a vinha. Eita, mulher terrível. O inimigo quer matar, ele quer tomar o que é teu, mas quem peleja por você não dorme. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está pelejando por ti. A Bíblia diz que Acabe se alegra, o seu semblante muda, e ele agora desce para possuir a vinha de Nabote. E quando ele chega na vinha de Nabote, ele está contente. O homem não está mais vivo, ele pode agora tomar posse da vinha que era dele. Irmão, mas quanta ganância do rei Acabe, não é verdade? Tem gente que é igual a ele, quanto mais tem, mais quer possuir. Acabe tinha todo um território, irmão, mas objetivou a vinha de um pequeno homem. Quantas pessoas por aí afora, e esse é o retrato que nós estamos vendo nos dias atuais. As pessoas se corrompem para conquistar mais e mais, para ganharem mais dinheiro, para ganharem mais fama, para ganharem mais prestígio, mas são insensatos e loucos, porque poderão ouvir a qualquer momento: ei, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Acabe está feliz, mas o nosso Deus estava vendo tudo. Aí chama Elias de novo. Elias, sim, Senhor, vai aonde Acabe. Eita.
e diz que eu vi tudo que ele fez, a atrocidade, diz que ele vai pagar pelo crime que ele cometeu. Eu vi tudo, Elias. Ele tomou a vinha do Nabote, ele e a mulher dele. Aí Elias vai, meus irmãos, e se encontra com ele, com Acabe. E quando Acabe vê Elias, diz: rapaz, lá vem tu de novo, tu andas a me perseguir. E Elias diz para ele: conversa, camarada, Deus já me avisou tudo acerca de ti, e o que tu fez com Nabote, agora isso aí não vai ficar sem pagamento não, irmão. Tem gente que comete injustiça, tem gente que quer ver a derrota do outro, tem gente que quer ver a ruína do outro, mas o nosso justo juiz é Deus, aleluia. Ele não dorme, ele não tosqueneja, o nosso Deus peleja por nós. E a Bíblia diz, irmão, que diante das ameaças de Elias para Acabe, Acabe recebe a notícia, fica em choque, e a promessa dele, irmão, não é boa. Elias profetiza e diz que Acabe vai morrer, e na cidade os cães lamberão, ou comerão a sua carne, lamberão o seu sangue. Eita, profecia terrível, profecia terrível. Quando Acabe ouve isso, irmão, ele fica desesperado, ele começa a se humilhar. Mas avança-se a história, a promessa para Jezabel é a mesma coisa. Essa história é muito rica. Jezabel será, meus irmãos, devorada pelos cães, segundo a profecia. E é justamente isso que vai acontecer. Então a trajetória de Elias, ela é muito especial, porque ela traz um misto de ação de Deus, de juízo de Deus, contra as injustiças, contra o pecado. Elias representa aquele crente, irmão, que não tolera o pecado, mas ele bate firme contra o erro. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem pauta a vida do crente é a palavra de Deus. E aí a história você já sabe, não dá tempo a gente contar ela agora, mas Acabe vai para a guerra, ele e Josafá, eles combinam. Acabe diz: a parte veste como rei, eu vou simples e humilde mesmo. Mas no meio da batalha, eles perseguem o rei Josafá. Josafá grita que ele não é besta. Sou eu. Ele diz: não, esse aqui não é o homem não, a gente quer o Acabe. Aí pega o Acabe, alguém atira uma flecha entre a fivela e a couraça, mata o Acabe. Ele é transportado para a cidade num carro, e os cães começam a lamber o sangue que começa a cair do carro, conforme a profecia de Elias. Porque tudo que Deus diz, irmão, se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. E da forma, olha, quando você ouvir uma profecia, se esta profecia é de Deus, ela vai se cumprir, ela não vai deixar dúvida no teu coração. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. É tanta profecia. Hoje existem os profetas de internet, os profetas de live, não é verdade? E eles estão profetizando e pedindo pix. Olha, rapaz, que coisa. A verdadeira profecia está na palavra de Deus. Você quer ouvir Deus falar? Abra a tua Bíblia e leia, e Deus vai falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ouvir a palavra de Deus? Venha para o culto de ensino, e Deus vai falar contigo através da sua palavra. Bem, Jezabel, você já sabe como ela morreu também. Despencaram ela de cima do muro, ela caiu, se arrebentou toda, e os cachorros devoraram, deixando somente as palmas da mão e dos pés. Mas vamos voltar, meus irmãos, para o final da história de Elias. A Bíblia Sagrada diz que Elias, ele vai ser levado ao céu num carro de fogo. A história dele é muito semelhante à nossa, a história da igreja.
porque a história da igreja é repleta de desafio, a história da igreja é repleta de milagres, de vitória, de fidelidade. E agora, irmãos, Elias está com Eliseu, que vai ser o seu sucessor. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu, meus irmãos, ele é um substituto fiel e atento ao que Elias diz. E no capítulo de número 2, no versículo 1 diz: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E aqui eu acho muito interessante isso aqui. Eu fui fazer uma pesquisa. Gilgal significa, meus irmãos, afastar, distanciar. É como se Deus estivesse mostrando para Elias qual seria toda a sua trajetória, do início até o fim, a trajetória do seu ministério, e também mostrando para Eliseu o que haveria de acontecer. Elias pega o seu moço Eliseu e eles saem de Gilgal. E quando eles saem de Gilgal, que significa afastar, significa manter distância, a Bíblia Sagrada diz que Elias olha para Eliseu e diz assim: Eliseu, fica aqui, porque eu vou para Betel. Amanhã nós vamos para Betel. Eliseu, quando ouve esta palavra, ele já estava ciente que Deus haveria a qualquer momento de tomar Elias. Aí Eliseu diz assim, meus irmãos, versículo de número 2: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim eles foram para Betel. Quando eles chegam em Betel, os filhos dos profetas, os discípulos, aqueles que estavam aprendendo na escola dos profetas, olham para Eliseu e dizem assim: Eliseu, tu estás sabendo que o Senhor vai tomar aí o teu Senhor em cima da tua cabeça, né? Quando eles falam isso para Eliseu, Eliseu olha para ele e diz: eu sei, fiquem caladinhos, fiquem quietos, eu estou ciente de tudo isso. É como se Elias agora estivesse, juntamente com Eliseu, se despedindo dos demais profetas e dizendo: olha, atenção para Eliseu, porque é ele quem vai me substituir. Eu vejo aqui, queridos e amados irmãos, algo maravilhoso no ministério de Elias. Elias não era um obreiro ciumento, Elias não era alguém que possuía ciúme da sua vocação, do seu chamado e do seu ministério. Ele sabia que Deus tinha projeto com Eliseu, e ele agora estava concretizando o projeto de Deus na vida de Eliseu. Você quer crescer? Faça alguém crescer. Mas a ideologia lá fora é diferente. Você quer crescer? Derruba. Você quer crescer? Puxa o tapete. Você quer crescer? Mente a respeito de alguém. Você quer crescer? Pode levantar uma calúnia contra alguém. O reino de Deus é diferente, irmão. Quando você quer crescer, aleluia, você deve também objetivar que o outro venha crescer, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Ambos crescerão e o reino de Deus vai prosperar. Mas tem gente, irmão, que não quer ver o outro crescer. Aí, de Betel, eles saíram. Elias olha para Eliseu e diz assim: rapaz, fica aqui, porque eu vou para Jericó. O Senhor está me enviando para lá. Aí Eliseu olha para Elias e diz: eu? Vive o Senhor e vive também a tua alma, eu não vou te deixar. E a Bíblia Sagrada diz que eles foram junto para Jericó. Aleluia. Quando chega em Jericó, Elias apresenta eles para os profetas. Obviamente Eliseu já era conhecido, e a mesma conversa dos filhos dos profetas: Eliseu, tu está sabendo que o homem está subindo, né? E aí, o que é que vai ser de ti? Eliseu diz: eu estou sabendo, fiquem quietinhos,
Eu estou ligado, eu estou colado aqui no homem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz então no versículo de número 6, Elias olha para Eliseu mais uma vez e diz: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu mais uma vez diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, mas agora eles não vão só, 50 homens acompanham ele, e eles ficam vendo a trajetória de Elias e de Eliseu. Aí eu tracei um paralelo aqui bem legal. Esses endereços aqui, irmão, eram os endereços aonde era estabelecida a colônia dos profetas, dos discípulos do profeta. Observe que ele sai de Gilgal, que significa afastar, manter distância, removido. É a primeira característica para quem quer ter um ministério próspero. Ele precisa ser removido do mundo e daquilo que não agrada a Deus. Ele precisa se separar daquilo que não agrada ao Senhor. Se você quer servir a Deus com integridade, você precisa abandonar as práticas pecaminosas ou os desejos que estão no teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar mais a um e aborrecer o outro. Servir a Deus, meus irmãos, é total e não parcial. Servir a Deus é de forma autêntica. Servir a Deus é de forma profunda e não superficial. Quem quer ter um ministério reconhecido, precisa afastar-se do pecado, é Gilgal. E precisa caminhar para Betel. E o que é Betel? É casa de Deus. O seu ministério será próspero se você estiver na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não se aparte da casa do Senhor. Quantas pessoas, meus irmãos, não estão deixando de vir à casa de Deus por outros afazeres, por outras atividades, por outras agendas. Ei, mas não se aparte da casa de Deus. Aqui é onde o Senhor reanima, aqui é onde o Senhor dá vida, aqui é onde o Senhor restaura, aqui é onde o Senhor cura, aqui é onde o Senhor liberta. Aqui é onde o Senhor, aleluia, fala com o seu povo e você fala com o seu Deus. Os olhos deles estarão sobre este lugar e os seus ouvidos atentos às orações que se fizerem neste lugar. Nunca se aparte da casa de Deus. Mas nessa caminhada, eu já vi crentes que deixaram de vir à casa de Deus para passear com cachorros. Era o centro de adoração mais importante. Hoje as pessoas estão colocando os seus interesses acima dos interesses de Deus. O que prevalece é o meu conforto. Ei, mas nessa noite especial quero louvar a Deus, porque você está em Betel, você está na casa de Deus, aleluia, ouvindo a palavra de Deus. Quer ter ministério reconhecido, quer ter uma jornada próspera, não saia da casa de Deus. E o interessante é que existem hoje os desigrejados. Eles não querem vir à casa de Deus e critica quem quer vir à casa de Deus, irmão. Tenhamos cuidado com essa filosofia. Não, eu vou estar aqui mesmo, aqui está tudo bem. Tenhamos cuidado. Diante disso tudo, é a segunda cidade. Ele vai para Jericó. Jericó significa perfumado. Eu posso até fazer uma alegoria aqui, que Jericó também era conhecida como a terra das palmeiras. Exatamente, olha aí quem entende, é o Joimar. Lugar de fragrância, de bálsamo, de essência. O teu ministério, a tua vida, a tua jornada cristã precisa ter essência, o bom perfume, o cheiro de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O cheiro de santidade que exala no ambiente em que você está. Aonde você chegar, você é o bom perfume de Cristo. E as pessoas vão dizer: chegou um crente, chegou um salvo, aleluia, porque precisamos estar em Jericó. Quem quer seguir carreira, quem quer seguir na jornada cristã, precisa passar por Gilgal.
afastar-se do pecado, encostar em Betel, permanecer na casa de Deus, passar em Jericó, que é a essência, o perfume, e o último estágio, descer para o Jordão. O nome Jordão significa aquele que desce, porque ele nasce no Monte Hermon e ele desce de forma rápida e profunda até desaguar no Mar Morto. Não existe ministério, meus irmãos, com exaltação. Os discípulos queriam ser maior uns do que os outros, mas Jesus disse: quem quiser ser o maior precisa ser o menor e servo de todo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a trajetória do crente, aleluia, ele desce aos pés do Senhor, ele se humilha aos pés do Senhor, aleluia, e Deus vai exaltando, Deus vai levantando, Deus vai restaurando, Deus vai libertando, Deus vai fazendo sinais e maravilhas, porque ele se humilha na presença de Deus. Eles chegam diante do Jordão. Elias, Eliseu, os 50 profetas, eles ficam distantes, porque nem todo mundo está preparado para experimentar as mesmas experiências espirituais que você. É por isso que tem gente que só te acompanha até o Jordão, mas não consegue atravessar, porque não está preparado para ver as experiências de Deus contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Elias olha para Eliseu. Está vendo o Jordão, Eliseu? Estou. Ele tira a capa. Quando Elias tira a capa, coloca no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre e eles passam a pé enxuto. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Aleluia. E Eliseu do lado dele. Eliseu não deixou ele por nada, irmão. Apesar dos alertas dos amigos, mas Eliseu estava mantendo a vigilância e a constância. Ele estava convicto do propósito dele. É essa a marcha da igreja. Você deve estar convicta do teu propósito. Aleluia. E qual é o nosso propósito? É chegar no céu. Alguém vai querer desviar você, alguém vai querer destoar você da caminhada correta, alguém vai querer fazer com que você se distancie da presença de Deus, mas você está semelhante a Eliseu, você está na expectativa. A qualquer momento Jesus pode vir, a qualquer momento nosso Senhor virá, porque o que há de vir virá, não tardará. Prepara-te, ó igreja, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Aleluia! Quando eles atravessam o Jordão, aí, meus irmãos, vem a oferta. Porque tem gente que só quer oferta, mas não quer atravessar o Jordão. Elias olha para ele. Rapaz, Eliseu, tu é esperto mesmo, né? Rapaz, tu não me deixou em Gilgal, tu não me deixou em Betel, tu não me deixou em Jericó, tu não ficou do outro lado do Jordão com os outros. Porque quem quer ter experiência com Deus atravessa o Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer ter experiência com Deus supera a dificuldade. Quem quer ter experiência com Deus não olha, meus irmãos, para os desafios que estão diante dele. Ele confia no Senhor e sabe que Deus agirá em seu favor. Olha para mim, Eliseu. Eliseu olha. Pede o que tu quiser. Rapaz, pede o que tu quiser. Irmão, poucas pessoas na Bíblia tiveram essa oportunidade de pedir o que queriam. Já pensou se Deus se apresentasse para você nesta noite e dissesse assim: Adão, pede o que tu quer. Edinaldo, pede o que tu quer. Josué, pede o que tu quer. Irmão, os pedidos seriam os mais diferentes possíveis. Alguém, eu tenho certeza que alguém pediria logo o dinheiro. E dinheiro está escasso, né? Senhor, manda dinheirinho. Outros dizem: Senhor, manda uma casa para mim. Oh, Senhor, eu estou precisando de um carro.
Senhor, manda uma vaga na faculdade para mim. Senhor, manda um príncipe para mim. Manda uma princesa para mim. Era esse os pedidos que ia sair, irmão. Era. Senhor, que eu seja próspero, rico, muito gado, fazendeiro. Era. Tem gente que ia pedir fazenda mesmo. Aí Eliseu olha para Elias e diz assim, está lá no versículo de número, louvado seja o nome do Senhor para sempre, de número 9. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Aleluia, quantos podem glorificar a Deus por isso? Elias, eu não quero muita coisa não, eu só quero porção dobrada. Irmão, essa porção dobrada aqui, ela não significa dizer exatamente o dobro da unção de Elias. Essa porção dobrada aqui era geralmente as porções que os pais davam para os filhos primogênitos. Então o pai tinha vários filhos, o primogênito ganhava uma porção dobrada, uma bênção maior. Quando Eliseu pede isso para Elias, aleluia, eu vejo algo interessante aqui. Primeiro, ele não pede que seja igual a Elias. Ele não quis a igualdade. Pelo contrário, irmão, ele quis fazer mais e melhor. Então faça o diferente no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você receber uma tarefa, se você receber um cargo, faça ele com maestria, faça com amor. Louvado seja o nome de Jesus. Faça ele com alegria, faça ele com empenho. A Bíblia diz que nós somos servos inúteis se fizermos somente aquilo que nos foi mandado. Eliseu pede para fazer algo diferente. Exerça o seu ministério e faça a sua história para a glória de Deus. Eu sei que você admira alguém, eu sei que você gosta de alguém, mas queira sempre fazer o melhor para Deus. O mundo já está cheio de imitadores. E não é pecado você querer fazer o melhor. Era o que Eliseu queria fazer. Eu quero a porção dobrada, ou seja, eu quero a capacidade para fazer mais. Aleluia. É isso que tu quer, Eliseu? É. Pois eu vou te dizer uma coisa, existe uma condição. E qual é a condição? Fica atento, porque na hora que eu for tomado de ti, na hora que tu me vês subindo, louvado seja o nome do Senhor, você deverá ter a sua atenção redobrada, para que a capa não venha cair. E Eliseu olhou para ele e disse, é só isso, Senhor? Eu já venho te acompanhando há muito tempo. Irmão, se Eliseu já vinha acompanhando Elias desde Gilgal, Betel, Jericó, o Jordão, do lado dele ali, depois dessa palavra, aí foi que ele chegou mais perto de Eliseu. Diz, rapaz, a qualquer momento eu vou ficar ligado aqui. Existe, meus irmãos, sempre uma condição para receber algo da parte de Deus. E que condição é essa? Esteja atento, louvado seja o nome do Senhor. Esteja atento ao que está acontecendo ao teu redor. Aleluia. Tem muita gente, irmão, que é especialista em dormir e por isso perde a bênção, vem a oportunidade, mas ele está dormindo, a capa vai embora e ele não pega. Desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E a Bíblia diz, meus irmãos, que de repente, aleluia,
E sucedeu que, indo eles andando e falando, a obra de Deus, irmão, ela é feita de continuidade de ação. Eles estavam andando e falando. Não pare de andar, essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Não pare de falar, aleluia. Nós estamos na expectativa do arrebatamento, então vamos continuar andando pelas ruas, proclamando o evangelho do Senhor. Amanhã nós estaremos em praça pública, anunciando que só Jesus salva, que só Jesus cura e que brevemente voltará. Ei, vá pelo caminho andando e falando, porque quando nós estivermos ocupados, a nossa atenção estará voltada para o foco, aleluia. Quem anda, meus irmãos, e fala, aleluia, não tem tempo para criticar. Quem está andando e falando, não tem tempo para rir. Quem está andando e falando, está ligado na ordem que recebeu do Senhor. E a Bíblia diz que eles estavam andando e falando, quando de repente um carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aleluia. Foi uma grande comitiva, irmão, para pegar o homem de Deus Elias. Não vai ser diferente com a trajetória da igreja. A igreja do Senhor brevemente subirá ao encontro de Jesus, aleluia. A comitiva celestial estará no céu, a trombeta de Deus vai soar, e nós subiremos ao encontro do Senhor, e estaremos para sempre com Ele. Quando Elias sobe, Eliseu olha e grita: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E a Bíblia diz que nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes, e também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou e separou a borda do Jordão. Eliseu ficou esperto, nunca mais o viu. Por incrível que pareça, irmão, somente 2 homens tiveram a oportunidade, até agora, de subir aos céus, vivos, sem experimentar a morte. Enoque, que foi transladado pelo Senhor, e Elias estão vivos até hoje. Eita, rapaz, que privilégio, né? E que privilégio vai ser para nós subirmos no arrebatamento. Os que estiverem vivos, quem partir vai ressuscitar. Eliseu pega a capa de Elias, Elias vai para o céu, ele não vê mais, ele sobe num redemoinho, e agora Eliseu está com a capa. E chega a hora de voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai voltar por onde? Por onde ele veio. Ele chega diante do Jordão. E eu acho interessante, irmão, é aqui agora. Ele vai fazer um desafio com Deus, aleluia. E tomou a capa de Elias, versículo de número 14, que ele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E a Bíblia diz que ele colocou a capa e o rio Jordão se abriu novamente, aleluia. E agora ele passa a pé enxuto, mas ele passa sozinho. Quando ele passa sozinho, os 50 homens que tinham ficado do outro lado vêm e dizem: ah, verdadeiramente Deus está com Eliseu. Eliseu, cadê Elias? Aí Eliseu conta, irmão, tudo para ele. Rapaz, eu estava andando com ele, a gente estava conversando, a conversa estava tão boa, de repente veio uma comitiva celestial e ele subiu no redemoinho. Mas tem sempre incrédulo que não acredita nas experiências. Por isso, irmão, tome cuidado para quem você conta as suas experiências. Tome cuidado para quem você conta os seus sonhos. Que nem todo mundo acredita.
E às vezes os que acreditam, se tiverem inveja, vão lutar para que você não conquiste. Aí um dos profetas diz assim: conversa, rapaz. Foi, o homem subiu. Rapaz, Eliseu. Foi por isso que eles ficaram do outro lado, irmão. Que eles não estavam acreditando na palavra de Deus. Quem tem dúvida, quem é incrédulo, fica do outro lado do Jordão. Mas quem acredita no Senhor, no Deus de Israel, atravessa o Jordão a pé enxuto. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer experimentar o sobrenatural de Deus na tua vida, confie nele integralmente, não duvide. É por isso que no 467 da nossa harpa cristã diz: oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Oh, meus irmãos, não duvide sobre as ondas do mar, não duvide do poder de Deus, não duvide da palavra de Deus, não duvide do chamado de Deus. Eliseu, rapaz, Elias deve ter sido aí levado pelo Espírito do Senhor, e o Senhor deixou ele em algum monte, ou deixou em algum vale. Eliseu diz: rapaz, o homem subiu, e eles duvidaram. Vocês podem ler no texto na sequência: pô, deixa a gente procurar. Rapaz, ele não estava acreditando na palavra do Eliseu ainda, senhor. Tem gente que mesmo você contando e mostrando para ele o milagre de Deus, ele continua incrédulo. Igual Tomé. Tomé diz: eu só acredito se eu ver e se eu pegar. Nem se ele visse, ele está aí, não acreditar. Ele queria pegar. É por isso que Jesus chegou para ele e disse: Tomé, tu está me vendo, Tomé? Pois pega aqui, Tomé. Tomé: oh Senhor, Deus meu, vamos procurar, irmão. E deram pressão no Eliseu. Rapaz, o homem não sumiu, nós vamos encontrar. A Bíblia diz que eles amarguraram tanto Eliseu, que Eliseu diz assim: pois vão. E eles foram, duvidando. Eles acreditavam que Elias poderia estar entre eles, mas com poucos dias eles voltaram e disseram: nós não achamos os homens. E Eliseu olhou para eles e disse: eu avisei. É bom, irmão, que os incrédulos vejam com os olhos dele aquilo que Deus é poderoso para fazer na tua vida. Mas não duvide, não seja incrédulo, acredite na palavra do Senhor. E assim, meus irmãos, finda a trajetória do homem de Deus, do profeta Elias, levado ao céu, está vivo até hoje, e inicia a trajetória do homem de Deus chamado Eliseu. E aí Eliseu já começa a fazer milagre, e já é uma outra história, já é um outro estudo. Eliseu faz coisas, irmão, tremenda, né? Aqueles que dizem que ele fez o dobro de milagre de Elias, né? Eliseu, irmão, foi um homem tão usado por Deus, que depois de morto, agora o defunto tinha muita sorte, jogaram o defunto na cova de Eliseu. Quando ele caiu lá dentro, que triscou nos ossos dele, ele pulou, viveu de novo. Eita, homem que tinha unção até nos ossos, né? Essa é a vida, irmão. Agora não esqueça de uma coisa: a trajetória de Elias é semelhante à trajetória da igreja, e a gente tem que permanecer fiel a Deus e lutar contra o pecado, não aceitar adoração a Baal, não aceitar que o pecado, irmão, venha permear em nosso meio, não. Mas nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus e para ser conduzido por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Para prestar a Deus um culto verdadeiro, um culto racional. Aleluia. Deus conta com o teu louvor e com a tua adoração. Então sirva a Ele com alegria, sirva ao Senhor com amor, porque brevemente será a nossa vez de subir ao céu. Quem tem a esperança de subir ao céu, faça assim com a mão. Aleluia. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Elias foi, e brevemente será a igreja também. Mas Elias teve os seus altos, teve os seus baixos. Mas Elias, irmão, era aquele tipo de crente que, apesar das lutas, ele não desistia. E era um crente obediente à palavra de Deus. Quando ele estava desanimando,
Deus se apresentava para ele e dizia: te anima, e ele se animava mesmo. Mas tem gente, irmão, que está desanimando, e a gente está animando, e ele quer continuar desanimado. Faça isso não. Quando você estiver desanimado e chegar alguém com uma palavra de bênção para você, com uma palavra de ânimo, te anima. Caminha mais uma jornada. Não fica triste não, não fica abatido não, porque você foi chamado para chegar até o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que para chegar até o céu você tem que enfrentar a incredulidade e atravessar o Jordão, ainda que você tenha que enfrentar os desafios, mas a tua trajetória será uma trajetória de milagre, e Deus será contigo e te dará vitória em nome de Jesus, amém? Fiquem de pé juntamente comigo e vamos dirigir ao Senhor uma oração de gratidão a Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da tua presença nós estamos reunidos, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus eterno, por esta palavra, que a mesma venha produzir em nossas vidas a edificação necessária, para que assim, Senhor, a nossa trajetória, ela venha continuar em tua direção. Ó Deus eterno, que apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos momentos sombrios, que o Senhor continue conosco, nos dando, Senhor, a força, o alento necessário para prosseguirmos em nossa jornada, confiando em ti, Senhor. Ainda que seja necessário passarmos em Gilgal, ainda que seja necessário permanecermos em Betel, ainda que seja necessário chegarmos até Jericó, ainda que seja necessário atravessarmos o Jordão, mas a nossa fé permanecerá em ti, Senhor. A nossa confiança permanecerá em ti, pois tu és o Deus da nossa salvação, tu és o Deus da nossa redenção. Deus eterno, continua com o teu povo, abençoando, guardando e livrando de todo mal, e que apesar das investidas do maligno, que eles venham permanecer firmes, intactos, sempre em tua presença, te servindo, andando e falando, andando e falando, andando e falando. A nossa trajetória é para andar, a nossa trajetória é para caminhar, a nossa trajetória é para falar da tua palavra, do teu evangelho, anunciar as boas novas, e assim, Senhor, ganharmos almas para o teu reino, e assim chegarmos até o céu. Continua com o teu povo, continua com a tua igreja, fortalecendo e ajudando em tudo, Senhor, pois tudo isso é o que nós te pedimos, e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus, o teu Filho amado, amém.